É Bom, só faz todo REC sentido. Já foi, já tá acabando. aqui? Já? Então tá, vamos lá. Nerdices em Debate aqui com o grande ilustre Levi Trindade. Pela primeira vez eu tenho a honra de conhecer ele, que se tornou uma lenda. A pessoa que as pessoas às vezes amam, às vezes odeiam, dependendo das decisões que ele toma. Depende do dia, né? Estamos aqui na Comic Con RS, onde o Levi já participou de um painel em relação aos lançamentos. Como é que foi, O Levi? futuro da Marvel, né? O que a gente está enxergando nos quadrinhos, como é que a gente vê isso. E é como a gente falou lá em cima. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter um grande evento que vai alterar tudo, que vai depois começar tudo de novo. É a forma de se vender os quadrinhos hoje em dia. Tem que renovar para vender para o público, porque o interesse se perde rápido. Sim. E da DC, o que pode, ou vai ser amanhã? Hoje a gente ainda vai falar um pouco sobre DC agora à tarde com o Ed Barrows e o Garcia Lopes. A gente vai falar sobre o momento atual e como a gente prevê o futuro da DC nos quadrinhos. Acho que é igual a Marvel. A cada, sei lá, 5 anos devem fazer um grande movimento para trazer novos leitores, porque hoje o quadrinho, por não ser algo tão essencial na vida das pessoas, elas trocam por videogame, passeio, tablet, cinema, internet. tablet, internet, Sim. jogos, qualquer coisa. Quadrinho, na verdade, vem pelo finalzinho, né? Sim. O A pessoal economia faz não maratona ajuda também. de séries na Netflix, Sim. essas coisas. Quadrinho está competindo muito com isso. Sim. E se os quadrinhos não se renovam, não trazem algo novo, não traz um conceito bacana, não importa, pode estar publicando Superman, Batman, Liga da Justiça. Homem-Aranha, Capitão. Tem que renovar a atenção do público. Para renovar a fé, né? Seja com grandes eventos, seja trazendo novos escritores, desenhistas, isso vai acontecer sempre. As pessoas falam, mas então a cada 5 anos tudo vai mudar e continuar na mesma? É basicamente isso. Muda, faz um grande evento, aí depois volta para o que era. Oi, tudo bem? Essa felt vai ficar cinza daqui a vez. Tudo bem. Seguindo o baile. Levi, deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos falar um pouco dos bastidores de como é que funciona o esquema. Vamos a lá. Panini, o Brasil responde à Itália e a Itália negocia Marvel e DC. É mais ou menos assim. A gente responde na questão comercial, porque os acionistas da empresa, eles poderiam ter investido, sei lá, numa pastelaria, mas investiram numa editora. Sim, E você não investe em algo para perder dinheiro. claro. Então a responsabilidade que a gente tem, não só no Brasil, como nas outras partes do mundo onde tem Panini, Sim, claro. é criar conteúdo que venda. Sim. Então, às vezes, por mais que eu adore aquela série, que pra mim é a mais Starman. maravilhosa de todos os tempos, se ela der muito errado, vai demorar um bom tempo até eu conseguir convencer alguém que aquilo pode Sim. dar dinheiro. Sim. Foi assim eu cito sempre esse exemplo, Jonah Rex é a série que eu mais amo na vida. E, na verdade, a gente começou publicando uma iniciativa do reboot dele, que Sim, era claro. escrito pelo Jim Palmiotti. Sim. Destiny Game. E começava com arte do Luke Ross. Sim, volume, sempre pelo primeiro menos. origem, né? E aí eu falei, bom, vamos continuar. Chegou no 4º volume, já estavam pedindo a minha cabeça, né? Porque, tipo, você continua insistindo nisso, não tá na hora de parar, porque isso aí não tá vendendo. O mundo corporativo Aí é eu assim. falava, não, mas vai dar certo, os fãs vão comprar. E a gente fazendo campanha com os fãs Sim. em eventos, no fórum. Mas aí chegou no 6º volume, Viu que tava fraco, não deu. falaram, não tem volta, agora é fim, acabou, você não fez o 7º, certo? Eu falei, não, então acabou. Tá, viu? E- Não é barbada que nem todo mundo pensa aí. O que a gente hoje faz é o seguinte, a gente apresenta então, dependendo do produto, uma outra abordagem. Eu sei, por exemplo, que aquele título não vai vender bem em bancas, porque eu sei que o nicho dele deve ser muito menor do que uma venda nacional. Sim. Então eu direciono para a livraria. A gente direciona alguns títulos dessa forma. Demolidor, Gavião Arqueiro, Punho de Ferro, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, No Lado de Si, Arqueiro Verde, Exterminador, Sim. Titãs, Agora o Flash, Aquaman. Então você meio que muda a sua produção e muda a sua logística. Sim. Porque isso é para poder fazer com que o produto venda e tenha lucro e você continue publicando a série Sim. dele. Asa Noturna vai ter assim agora. A ideia é você maximizar e potencializar a venda do produto.
Porque se for para ele vender e dar prejuízo, dar traço ou menos, aí, meu amigo, fica difícil você convencer a publicar até a Liga da Justiça do Morrison. Sim. Que o pessoal está comprando até hoje, né? Quando a gente começou a trabalhar em livraria, não existia o comércio que existe hoje. Sim. Hoje, se a gente soltasse a Liga da Justiça, talvez ela esgotasse. Na época a gente ficou com um baita prejuízo lá, um encalhe grande. Não que a conta ficou no vermelho, mas também não motivou ninguém a querer continuar com aquilo. Falar, não, para ficar com esse estoque aqui parado por anos até ele vender o último, então é melhor não fazer. Starman foi o mesmo caso, a Queda do Morcego também. Você fala, pô, mas a Queda do Morcego? A Queda do Morcego. Vai a gente entender publicou o mercado, os Titãs do Pérez e a Mulher Maravilha do Pérez em livro. Sim. E a venda foi tão fraca que Pérez e Titãs e Mulher Maravilha viraram nomes proibidos dentro da editora, a ponto de não deixarem a gente publicar mais nada. Agora que a gente pegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos lançar a Mulher Maravilha do Pérez de novo, mas agora no conceito das lendas do universo DC. Com a capa cartão, papel offset, vamos ver se vende. Vendeu. Estourou. Eu falei, então, mas talvez se a gente fizesse essa iniciativa no passado, não vendesse. Sim, é tudo a questão de momento também. O momento, a popularidade, a diversidade de sites vendendo. Sim. Hoje você tem a Amazon. Sim, a concorrência é violenta. Você tem Saraiva trabalhando melhor com quadrinhos de heróis. Sim. Há 7, 8 anos, ninguém queria nem saber de livro de super-herói em livraria. Sim. Era difícil você convencer um livreiro de que isso vendia. Agora com o boom que os filmes provocaram, os filmes ajudaram nisso, porque agora o público que vai na livraria procura os heróis. Sim. Eles falam, cadê o livro da Mulher Maravilha? Tem. Cadê Esquadrão Suicida? Tem. Tá aí. Agora tem. Sim, antes E quando a gente não supre, essas livrarias têm trazido importados. Verdade. Quando a gente não dá vazão para a produção do material, eles trazem, eu não sei se isso vale a pena, mas eles trazem material para vender. Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que funciona a questão das escolhas, por exemplo, em negociação, se tu pode falar, né? Por exemplo, contigo, Salvat e Panini. Eles nos consultam, eles apresentam o plano deles de publicação e a gente avalia o quanto daquilo pode ter impacto na nossa produção. Se vai casar com o mesmo momento que a gente vai estar vendendo algo na banca ou livraria, se isso pode prejudicar ou não a gente. E aí a gente negocia. A gente fala, muda esse para final da coleção e a gente lança e aqui eles têm essa liberdade, porque muita vez, o que acontece? Quando a Salvat vai lançar, ou a Eagle Moss, que seja, o pessoal se baseia como saiu lá fora. Isso. E aí chega aqui os leitores, né? Eu digo os sites especializados não sai nessa ordem. E não sai nessa ordem. O quê? Por exemplo, eu vou te dar o Brainiac da Eagle Moss. Cara, que falta de timing. Eu tenho o comércio, como eu tinha falado antes, e o pessoal ficou muito revoltado, porque todo mundo tinha comprado já pela Panini, não só pelo preço, mas pelo acabamento. E aí a Eagle Moss me lança com o dobro do preço e não a saga inteira. Então, quando dá esse tipo de choque, isso aí faz um fervo na internet. A coleção deles é própria deles, tem as características deles, Sim. de preço, de estrutura, de acabamento. Então eles não mexem nisso. Agora, a negociação para publicar ou não o material, no caso do Brainiac, acho que eles deram azar porque o nosso já estava mais tempo na programação e já tinha até saído. Sim. Então não é como se a gente tivesse barrado deles. Mas em alguns isso é lenda casos, urbana, viu? Não existe isso. Em alguns casos a gente pede para eles segurarem, sim. Porque às vezes pode coincidir com um produto nosso que está saindo na mesma época. A gente negociou muito com a Eagle Moss. Por exemplo, para lançar Crise das Infinitas Terras, a gente publicou um livrão. Sim. E eles teriam também, por acaso, foi coincidência, eles queriam lançar, mas no mesmo período. Agora aí a gente falou, mas o nosso já está pronto. Não tem mais como voltar. Quando a gente programa um ano antes. Planejamento de um ano. Então, do ano que vem já está programado. Se ele quer lançar no mesmo período, ele tinha que ter comunicado a gente antes da gente fazer o nosso plano. Então a gente negociava o nosso, não tem problema. Sim. Mudaram a data, não é um problema. O que não dá é para mudar quando já entrou no plano, porque isso vai para o plano ativo da empresa. Então é o que a empresa
planeja ganhar no ano seguinte. Claro, você já fez a previsão de lucro, de entrada, de receita e tudo mais. Você fala, ano que vem a gente vai ter esse livro. É projetado, venda tal. Já foi, você já falou. Não tem mais volta. Não tem como voltar. Não dá pra falar depois, então sabe aquilo que eu falei? Então desconsidera que a gente fez um negócio com a outra editora e eles vão lançar antes de nós. Isso não faz sentido. Tipo, por quê? E aí a gente negocia, mas eles são bem flexíveis, tanto na Salvat quanto na Eagle Moss, não temos nenhum problema de conflito de conteúdo. Sim. O que pode acontecer é, sei lá, na hora da venda acontecer de reaparecerem as publicações deles por alguma razão estar no mesmo momento que o nosso. Mas eles seguem um cronograma e a gente também, cada um tem o seu e no geral eles não conflitam. Se o livro aparece depois para ser vendido, aí já é outros 500. Talvez tenha saído do estoque e ido para lá, não sei. Então, mas não foi produzido na mesma época. Daí, para não te segurar mais muito tempo, foi assertivo a questão da enquete que vocês fizeram, que lançaram agora no mês de julho? Foi bacana porque ela coincidiu com muita coisa que a gente, na verdade, já está fazendo e os leitores não sabem. Viu? Eles não sabem tudo. Levi, muito obrigado. E amanhã, valeu. Amanhã estaremos aí. Eu vou anunciar algumas dessas coisas. Viu? Fica ligado, nós vamos gravar. Valeu, meu velho. Par de vaso. Assine o canal. Assine o canal, exatamente. Curtam, isso aí. E vai lá, não vai só xingar a Panini, não xinga o Levi, cara. Manda um e-mail pra ele. Pode mandar sugestão e dá uma bronca de vez em quando. Tá bom. Um abraço. Falou. Falou.